Olá, galerinha do 8º ano, tudo bom com vocês? Bom dia! E vamos lá para mais um vídeo, tá? Da nossa correção aí de geografia, ok? Vamos aí pegar as nossas atividades de revisão para a gente poder fechar aí. Bom, a primeira questão pede para que vocês observem o mapa do continente americano, tá? E para que vocês pintem de amarelo, a América anglo-saxônica e de azul, a América Latina, tá? Então, aqui a gente tem, ó, o continente para pintar e aqui o continente já pintado, ó. Em amarelo, nós temos aqui a América anglo-saxônica. Lembrando, por que anglo-saxônica? Porque ela foi colonizada, né, por ingleses. Então, as características culturais diferem da América Latina, que é a América Central e a América do Sul, tá? Que foi colonizada pelos portugueses e pelos espanhóis. Bom, questão 2. A regionalização histórico-social da América divide o continente em... Então, aqui nós temos a regionalização, ou seja, a divisão histórico-social, tá? Ou seja, um fato relacionado aí, né, às grandes descobertas, né, do século XV, do século XVI, das grandes navegações, né? Então, nós temos duas regiões, a América Latina e a América Anglo-Saxônica, certo? Bom, outra coisa que é interessante que a tia colocou aqui, né? É que além da resposta falar da classificação, também diz, ó, as características naturais, o formato, localização, né, das Américas, tudo isso também foi levado em consideração. 3. Com relação à América anglo-saxônica, é correto afirmar. A resposta certa é a letra C. Abrange apenas os Estados Unidos e o Canadá. Olha só. Aqui, ó, Estados Unidos e Canadá, que fazem parte aí da América anglo-saxônica, certo? E o Alasca, que tá aqui no cantinho aqui, ó, ele também faz parte dos Estados Unidos, tá? Apesar dele não estar, né, em terras contínuas dos Estados Unidos, o Alasca faz parte aqui da América, dos Estados Unidos da América, certo? Vamos lá. Voltando aqui para a folhinha. Questão 10. Questão 4 aqui. Com relação à colonização dos países que integram a América anglo-saxônica, isso a tia vai pedir para vocês terem muita atenção, tá? Quando vocês forem fazer as verificações, para não confundir a América anglo-saxônica com a América Latina, é correto afirmar que a resposta certa é a letra C. Na colonização da América anglo-saxônica, os colonizadores incentivaram a fixação da população na colônia, possibilitando que parte do lucro adquirido da exploração para o próprio desenvolvimento dela. Ou seja, galerinha, o que a tia vai falar em relação a isso daí? A América anglo-saxônica, né, que foi colonizada aí pelos ingleses, a colonização foi uma colonização voltada para poder fazer a terra se desenvolver, prosperar, né? Ou seja, foi uma colonização de povoamento, para povoar e se apropriar do território, tá? Então, foi completamente diferente da América Latina, que teve aí uma colonização de exploração, certo? Bom, questão 5. Explique a diferença entre a colonização de povoamento, que a tia acabou de falar, e a colonização de exploração, onde elas foram implantadas. A colonização de exploração é típica do modelo implantado na América Latina, ó, exploração com América Latina. Nesse modelo, o modelo das metrópoles era explorar as riquezas de matéria-prima e levar para a Europa, assim como vender os seus produtos industrializados a um preço muito caro para a colônia, que não tinha manufaturas, tá? Utilizavam mão de obra escrava. A colonização de povoamento foi típico da América anglo-saxônica. Já teve a introdução de manufaturas, mão de obra assalariada, ou seja, era voltado para quê? Para fazer, né, o território prosperar. Questão 6. Por que os Estados Unidos são considerados uma superpotência, né? Grande superpotência?
Quando a gente fala de superpotência aqui, a gente está falando da questão econômica, tá? Lembra disso daí. Ele hoje é uma grande potência econômica, por quê? Porque ele tem, né, um contexto internacional onde quase 24% da riqueza mundial vem desse país, né? Esse poder é representado pela presença de uma indústria moderna e diversificada, com tecnologia de ponta e grande participação no comércio mundial, ou seja, a criação de muitas indústrias, né, com essa tecnologia avançada e com produtos que são renomados aí, que são de grande destaque no comércio internacional, faz com que os Estados Unidos tenha várias empresas multinacionais instaladas em países, né, considerados aí subdesenvolvidos, né? Questão 7. De que forma as duas grandes guerras mundiais favoreceram os Estados Unidos? Ora, os Estados Unidos, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, ele foi muito beneficiado, tá? Primeiro, ele não teve perdas em seu território, né? As duas guerras foram no continente europeu. Então, isso levou, né, a uma destruição muito grande, tanto na Primeira Guerra, e aí, quando eles começaram a se reerguer, veio a Segunda Guerra, que aniquilou novamente, né, as estruturas de logística, né, de produção do país. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos se torna o principal exportador de produtos industrializados, né? Devido à sua grande estrutura, empresta dinheiros, faz financiamento. Então, é aí que ele ganha aí como uma grande superpotência. 8. Uma das características marcantes da economia do século XX e XXI é a formação dos blocos econômicos. Ó, muito importante, tá? O que são os blocos econômicos? São um acordo comercial entre os países para fortalecer a economia e vencer a concorrência. De que forma a criação da União Europeia e dos tigres asiáticos incentivaram os Estados Unidos? Então, olha só, quando a gente aí se aproxima, né, do século XX, XXI, o mercado externo aí para poder ganhar mercado consumidor, mais poder econômico, se tornar uma grande potência. O que os países dos continentes começam a fazer? Começam a se juntar, a criar aliados, né, para poder fortalecer a sua economia. E aí, a União Europeia, né, que é feita entre os países europeus, e os tigres asiáticos, né, que foi um outro tipo aí de bloco econômico que surgiu dos países asiáticos, acabou por enfraquecer a economia dos Estados Unidos, tá? O que levou, em 1994, à criação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, o NAFTA. Ou seja, se a Europa tinha um bloco econômico, se a Ásia tinha também um bloco econômico, os Estados Unidos, para consolidar a sua economia e enfrentar a concorrência, lançou o NAFTA, que também era um bloco econômico para poder se defender. Questão 9. Observe o mapa político dos Estados Unidos e comente sobre a organização do espaço físico-econômico. Observação. Para uma melhor visualização do mapa, o mesmo se encontra no livro didático, página 8. Então, olha só, a tia colocou aqui um mapa político dos Estados Unidos, dividido aí em todos os seus, né, estados. Lembrando que aqui no cantinho nós temos o Alasca. Falando de novo do Alasca, ó, lembra desse mapa aqui, ó? O Alasca, ele está fora do continente dos Estados Unidos, perdão, galerinha, do continente não, fora das fronteiras dos Estados Unidos, né? Ele tá fora, ó, ele tá aqui na pontinha aqui. E além do Alasca, tá? Nós também temos as ilhas do Havaí, que também estão fora do território americano, mas que são parte aí dos Estados Unidos, certo? Então, vamos lá. Bom, em relação ao espaço físico, o território americano é o quinto maior em terras contínuas. Está dividido em 50 estados, e desses, 48 contínuos e 2 afastados. O Alasca, situado no extremo noroeste da América, e o Havaí, no Oceano Pacífico, tá? Em relação à organização do espaço econômico, tem 3 tipos de espaços, né? Os cinturões, chamados de Manufacturing Belt,
que são as atividades industriais e de tecnologia, os Corn Belts, que são os cinturões de milho, né, de produção agrícola, e o Cotton Belt, cinturão do algodão. 10. Qual o papel da tecnologia na transformação do espaço na agricultura dos Estados Unidos? Ora, o papel da tecnologia foi fundamental, né? Porque foi daí que os Estados Unidos tiraram, né, uma grande produtividade, uma produção elevada, modificou o espaço e reduziu o número de pessoas, aumentou a concentração de terras nas mãos dos poucos. Isso foi muito ruim, né? A gente tem isso daí até hoje. Comente sobre a economia da América Latina. Bom, galerinha, a América Latina, nem preciso falar, né? Durante muitos anos sofreu a influência de quem? Dos Estados Unidos, porque era uma potência econômica, né? Estava aí adquirindo e comprando novos mercados, então os Estados Unidos aí abocanhou, né, a economia da América Latina, tá? Aí até que veio depois o quê? O Mercosul, né, que começou a fazer concorrência com os Estados Unidos. Questão 12. Faça pequenos comentários caracterizando a economia dos países que fazem parte da América Latina. Então, a tia colocou aqui, né, os países da América Latina para vocês poderem destacar o que é de principal. Por exemplo, no México, é grande produtor de cana-de-açúcar, né? Tem indústrias siderúrgicas. Uma coisa importante, grandes jazidas de petróleo no Golfo do México, né? Cuba, com o fim da guerra e o ingresso dos países socialistas, Cuba passou a enfrentar uma grave crise econômica, né? Em 2007, Raul Castro substituiu seu irmão Fidel Castro e anunciou medidas para atrair investimentos estrangeiros, ou seja, né, Cuba é o único país aí americano, né, do continente americano, a instituir o sistema socialista desde a época aí do final da Segunda Guerra Mundial, né, fazendo aí aliados com os países da Tríplice Aliança, tá? E aí permaneceu no sistema socialista e até hoje, né? O seu mercado é muito fechado, não possui empresas multinacionais, né? Porque o sistema, né, a ideologia não permite, então é um país que enfrenta uma crise econômica e, em termos econômicos, aí o que mais se destaca é a questão turística, tá? A Venezuela. Bom, a Venezuela ela é um país, né, que exporta café e cacau. Isso aqui é importantíssimo, ó, detém a maior reserva mundial de petróleo cru do mundo, tá? E, por incrível que pareça, hoje enfrenta uma grave crise econômica, da onde as pessoas até fogem e vêm até procurar auxílio aqui no Brasil. Bom, o Chile é um país, né, de características andinas, ou seja, tem uma economia voltada aí para a Cordilheira dos Andes, né, tanto turística como de produção agrícola. Possui criação extensiva de gado, né, extração de ferro, manganês, de cobre. Paraguai é o nosso vizinho aí mais próximo, né? E possui aí grande parte da mão de obra trabalhando nas atividades primárias de agricultura, agropecuária, tá? Plantam muito aí, são grandes, né, fornecedores aí de soja, de milho, de trigo, de tabaco. O Uruguai possui uma economia voltada para a agropecuária, né? O Uruguai sempre se destacou muito, desde a época da colonização, né? Até hoje dizem que uma das melhores carnes bovinas que existem no mundo vem até do Uruguai. A Argentina também, né? Nossa rival aí nos campos de futebol. Também tem como destaque a agropecuária, indústrias alimentícias, frigoríficas. E o Brasil é o país mais importante da América Latina no cenário econômico, de grandes exportações do setor agropecuário. O que se destaca aí no Brasil? O café, a soja, né? As carnes, tudo isso aqui, né, vai para a região aí de fora, tá? Bom, galerinha, a tia espera de coração que vocês tenham entendido. Estudem, leiam as revisões aí com calma e qualquer dúvida, a tia está à disposição, tá bom? Um grande beijo.